Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Monique. Hoje eu trouxe mais uma página de Dias Calmos da Happy Collins, tá? Pra gente estar fazendo o desafio, que eu falei que a gente vai fazer o livro só de desafios. Eu fiz o do rosa e hoje a gente vai fazer o desafio do azul, tá? Eu separei todos os azuis que eu tenho, tá, gente? Mais ou menos umas 18 cores diferentes, a mesma quantidade do rosa. Eu separei os mais claros dos mais escuros, tá? É bastante, né? Dá pra fazer bastante coisa. E azul é muito parecido, né? Não tem, assim, muito mistério, tá? Mas esse vai ser o desafio do azul, tá? Eu já vou até colocar aqui. Desafio do azul, tá, gente? Eu vou estar colorindo, tá? Espero que vocês gostem. Eu vou usar a Stout, como vocês sabem, né? Que eu sempre uso, tem várias marcas, né? E eu vou usar a Fareline, se eu precisar. E a Posca branca, que é a que eu uso de 1 milímetro, tá, gente? Que ela é pequenininha, que eu gosto pra fazer bastante detalhes bonitinhos. Tá? Eu vou estar colorindo. Quando eu acabar, eu volto pra gente ver como ficou.
gente, tudo bem? Acabei de colorir, tá? A página toda de azul. Fiz a parede com detalhes de rosas. Fiz uma cortina assim de 3 cores, bem colorida, tá? Fiz a janela mesmo de vidro. Fiz o sofá azul com bolinhas brancas, com pedrinhas brancas, né? Fiz as almofadas azul claro. Fiz o chão azul claro, assim, com essas listras como se fosse madeira mesmo, né? Pra dividir. Fiz um tapete escuro com corações. Fiz uma mesa, eu tentei fazer o azul no estilo madeira, tá? O ursinho eu fiz com umas pintinhas, mas sem pintinha no rosto. E o patinho eu só contornei, tá? E fiz os acessórios azuis, né? Azul, assim, iguais, né? Porque é tudo azul, né, gente? Aqui eu fiz azulzinho também. Eu espero que vocês gostem. Eu usei todos os meus azulzinhos, tá? Ficou bem bonitinho esse desafio do azul. Não tem, assim, muito mistério, né? Porque é só uma cor mesmo. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir o canal. E se vocês tiverem algum desafio para que eu faça, podem me mandar também. Até o próximo colorido.